Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês. Nós aprendemos muita coisa hoje, não foi? Você lembra do reconto que eu contei, né? O macaco e o buraco, dos personagens, do cordel, o ritmo que o cordel tem, né? É um pouco parecido, né? Lá com o nosso poema. Nós vimos um texto em prosa, que é com parágrafos. Nós vimos também um texto em versos, né, como o nosso cordel, que o ritmo é bastante importante dentro do cordel. Já pensou um cordel sem ritmo? Ah, tá, aquela coisa desanimada, desentoada, né, sem ritmo, não fica legal. E eu sei que você gosta de ritmo, você gosta de alegria, né? E quando a gente fala em cordel, fala em textos desse tipo, fala em música, em canções, você fica bastante feliz, porque a música, né, o cordel cantado, ele traz alegria, né, ele traz uma coisa legal. Só que tudo isso vale a pena se você aprender e colocar em prática. Tudo bem? Nós precisamos colocar em prática cada parte que nós aprendemos. Então agora nós vamos fazer um exercício. É hora de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Ó. Agora vamos colocar em prática. Observe aí na sua telinha, ó, ok? Vamos colocar em prática para ver se você aprendeu, se você precisa estudar um pouco mais alguma coisa. Se eu errei essa questão ou outra questão, a questão que você errar, você vai precisar aprender mais sobre ela. Tudo bem? Questão número 1. O tipo de texto em estudo é... Qual o tipo de texto em estudo que nós estamos estudando desde o início da aula e falando dele? É a fábula? É o conto? Cordel ou a tirinha? Ah, professor, eu estou em dúvida. Será? Ó, qual o tipo de texto que nós estamos estudando? Isso! Quem respondeu cordel está correto, porque é o cordel que nós estamos estudando. O cordel, se você olhar assim o texto escrito num canto, escrito no outro, você pode até confundir ele com um poema, não é verdade? Só que na hora do ritmo, na hora da leitura, diferencia tudo. Você pode ver um cordel lido por outra pessoa totalmente diferente, porque cada pessoa vai ter o seu ritmo, né? Tem uns que são mais ritmados, tem um que precisa de, como eu falei na outra parte, precisa de acompanhamento, de tambor, de violão, né? Tem até situações que pode ter a guitarra, pode ter bateria. O cordel é um texto vivo. O que é um texto vivo? É um texto que vai se modificando, que ele tem várias formas, tudo bem? Mas a estrutura dele sempre será a mesma. Ou cantado ou escrito, a sua estrutura sempre vai ser de um cordel em versos. Tudo bem até aí? A nossa questão número 2. O texto cordel é organizado em... até falei um pouco, né? Em versos e parágrafos, versos e estrofes, estrofes e parágrafos, ou somente em prosa? Somente tem os parágrafos, né? E tudo é assim? Como seria? Dá um tempo aí pra você pensar. Versos e parágrafos? Tem uns versos e tem uns parágrafos, será que combina? Versos e estrofes? Ou estrofes e parágrafos? Ou somente em prosa? Hã? Todo mundo aí em dúvida ou tá todo mundo sabendo? Isso! Em versos e estrofes, né? Tem as estrofes. Vários cordéis são escritos, né? Todos em versos com estrofes também. Como eu falei, alguns cordéis são bastante grandes, né? Extensos. Quando eu li na aula anterior, eu li o quê? Trechos, pequenas partes. E alguns, às vezes, não tem como você tirar um trecho, porque é uma história todinha. Se você tirar uma parte, vai prejudicar o restante do cordel. Porque o cordel também é uma história contada, só que uma história contada de forma diferente, uma história com ritmo, uma história bem animada, como nós costumamos ouvir os cordéis. Tudo bem? Com certeza você já deve ter ouvido, né? Aí no seu celular, aí no seu computador, vocês devem ter visto cordéis. E eles são alguns são mais tranquilos,
mas sempre com as características do cordel, ok? Então, ele é organizado em versos e estrofes. Tudo bem? Questão 3. O texto ao lado pertence ao gênero. Qual é o gênero? Deus assim nos fez, cada um com sabedoria. E por minha vez, descobri a poesia, como abelha com maestria faz o seu cortiço de mel. Compondo obra-prima, já eu trabalho rimas em cada um texto de cordel. Fábio Alves. Observaram? Que texto será esse? Deus assim nos fez, cada um com sabedoria, e por minha vez descobri a poesia. O que seria isso? Até a própria arte, né? O próprio desenho já mostra para você uma ideia. É um conto? É uma fábula? Leia comigo. É um cordel? Ou é um convite? O que seria? Deus nos fez assim, cada um com sabedoria. E, por minha vez, descobri a poesia. Ele está até aí, com certeza ele fez isso no violão, né? Com ritmo, que ele está aí com violão, o personagem, né? Da historinha aí, da arte que está aí, né? Qual seria? É um... Muito bem, é um cordel, né? É um texto ritmado, ó. Descobri a poesia. Como a abelha, com maestria, fez seu cortiço de mel. Compondo obra-prima, já eu trabalho rimas em cada texto de cordel. O cordel, ele é necessariamente, tem que ter as rimas. A música tem rima, o cordel, quando se transforma em música, tem rima e escrito também ele tem rima. Por isso que tem muitas pessoas, muitos autores, muitos artistas que estão em evidência falando sobre os cordéis, porque são textos interessantes de se ouvir e é um texto fácil de memorizar. Por mais que ele seja grande, você lê e você vai memorizando porque uma frase vai puxando a outra, como na rima, como no texto rimado do cordel. Um vai puxando a outra e os assuntos vão sendo contados através de cordéis, através de textos desta forma. Tudo bem até aí? Quantos gostaram do texto? Pois é, legal, né? Muito legal. É um texto, é um cordel. Como todo mundo aí acertou, né? Todo mundo aí em casa acertou, tenho certeza disso. Tudo bem? Questão número 4. O cordel também possui o quê? Rimas, parágrafos, prosa, quadrinhos. O que o cordel também ele possui? Pensa aí comigo. Possui rimas, possui parágrafos, prosa ou quadrinhos? É o que eu falei bastante, né? Isso, possui rimas, que é um elemento primordial para o cordel. Senão vai ser um texto normal, né? Não vai ser um texto normal sem ser um cordel, porque ele precisa das rimas. Parágrafos não tem, não é em prosa, e também não tem quadrinhos. Pode até existir, sim, colocarem, o autor coloca um cordel, uma parte do cordel dentro de um quadrinho, mas a estrutura dele não é um quadrinho. Tá entendendo? Todos os textos, vários gêneros, podem ser usados dentro de um quadrinho, dentro do contexto, lá dentro da situação que o autor fizer. Mas só que nós estamos falando da estrutura original. A estrutura original do nosso cordel, ela não tem nem parágrafos, nem em prosa, e nem é em quadrinhos, mas tem rimas. Tudo bem até aí? Ninguém vai esquecer disso, né? Muito bem. E 5, a questão 5. O autor do texto, O Lobo e o Cordeiro é... Vamos ver. Simone Melo, Severino José, o Lobo ou o Cordeiro? Será que é o Lobo? O Lobo escreveu o texto? Hã? Ou o Cordeiro? O Cordeiro, antes de morrer, escreveu o texto. Simone Melo ou Severino José? Nós estamos falando aqui do autor do texto. Vocês lembram o texto que nós lemos anteriormente? Quem seria o autor? Vocês já lembram? Que é muito importante também. Às vezes você pode até não lembrar, já aconteceu muito comigo, eu não lembro do título do texto.
mas eu lembro do autor. Aí eu coloco lá, textos do autor fulano de tal, o nome do autor, e eu encontro o texto que eu estava precisando, que eu estava procurando. Então, é importante você também saber quem escreveu cada texto. Então, vamos ver o nome? Isso, ó, alguns aí acertaram. Severino José foi o autor do texto, né? O Lobo e o Cordeiro. Ele é o autor do texto em versos, porque o em prosa foi o Esopo. Lembram disso? Pois é, ele foi o autor do texto lá, O Lobo e o Cordeiro em versos. Tudo bem até aí? Certinho? Porque nós comparamos dois textos, né? O em prosa, que era do Esopo, que era uma fábula, e o em versos, que era do Severino José. Tudo bem até aí? Ok. O texto, o lobo e o cordeiro possui. Aqui já está falando desse também, do em versos, ok? Vamos observar aqui, ó. O texto possui quantos versos? Vocês contaram? Vocês observaram quantos versos tinha? Que eu deixei bastante tempo, ficou a aula todinha, não foi? Com certeza vocês leram, eu falei dos versos. Quantos versos possui? 10 versos? 4 versos? 22 versos? Eita! Ou 15 versos? Isso, eu sei que você contou, não foi? Você contou alguns versos. Vamos ver quantos tem? 22 versos, ok? 22 versos. 22 versos são 22 linhazinhas. Toda linha, cada linha é um verso, ok? Pode ser um bem pequenininho, ter 2 palavrinhas, mas não deixa de ser um verso. Tudo bem até aí? Estão aprendendo direitinho? Não vão confundir jamais, viu? Texto em prosa com texto em verso. E na hora da leitura, quando você for ler, você tem que treinar bastante. Treinar a leitura de um cordel, leitura de um texto dessa forma. Por quê? Porque ele é diferente, ele é diferenciado dos outros textos. Porque senão você vai ficar ali desanimado. Não, tem que falar. Até o ponto de que, quando pensar que não, você vai ter decorado todo o texto. E você vai falar. E você vai ritmar, ok? Declamar um texto. Não muitas músicas, elas se transformam em quê? Elas se transformam em poesia. E a poesia se confunde com a música e com o nosso texto, e com os nossos textos. Às vezes eu estou cantando algo e falando, isso aqui é uma história. E eu estou cantando uma história. Existe uma música que ela fala justamente disso. É do Almir Neto. Ela é uma música que se transformou numa poesia. E eu vi um dia uma atriz, né, recitando essa música, que é assim, ó. Deixe de lado esse baixo astral. Erga a cabeça, enfrente o mal. Que agindo assim, será veraz para o seu coração. É que a cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim. Me dediquei, mas foi tudo em vão. Para que se lamentar, se na vida pode encontrar alguém que te ame com toda a força e ardor, e assim sucumbirá à dor. Tem que lutar, não se abater e só se entregar a quem te merecer. Eu não estou dando nem vendendo. Assim como o ditado diz, o meu conselho é para te ver feliz. Então essa foi uma poesia de Almir Neto, que ele transformou numa música. E se você vê o ritmo da música, ritmo de samba, é um ritmo animado, porque ele conta uma história e vive aquela situação. Se eu for contar um cordel, que ele é triste, que ele conta uma situação de lamentação, eu vou até usar os ritmos, vou usar tudo, mas eu vou ter o que? A entonação menos eufórico. Como é que eu vou falar de algo triste, eufórico com alegria? Não é verdade? Então a gente tem que bastante prestar atenção nos ritmos e no que você está lendo. Tudo bem até aí? 7. O texto O Lobo e o Cordeiro possui 10 estrofes, 4 estrofes, 2 estrofes, 5 versos. O que ele possui? Vocês contaram? Isso é mais fácil de contar, né? E isso ele possui 4 estrofes. Tudo bem? E nós temos a 8. Nós não temos a 8. A 8 vai ser você em casa. Tudo bem? Olha aqui, ó.
O desafio do dia. Você pode criar um cordel contendo pelo menos 4 versos. Pendure-o num cordão e leia. Você vai fazer aqui como a gente fez, você vai fazer parecido com o que você tiver. Importante que você faça os cordéis, faça os ritmos. Pode ter somente 4 linhazinhas, tudo bem? Eu quero ver, viu? As pessoas também vão querer ver. E não esqueça de ler, porque o importante do cordel é a sua leitura em cima desse texto. Tudo bem, crianças? Já estou com saudade. E outra, para vocês assistirem essa aula e outras aulas, não esqueça de ir lá na nossa plataforma Eduque, ok? Juntos nós somos mais fortes. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até logo.